de ontem, tá bom? E temos um novo conteúdo, certo? Vamos lá? Bom dia, tia! Bom dia, amores! Bom dia, Lícia! Bom dia, tia. Bom dia, Isaac! Bom dia a todos vocês que estão aí! Bom dia, tia. Bom dia! Vamos lá, né? Peguem os livros de ciências de vocês, tá? Bom dia, Miguel! Peguem os livros. Tia, alguém me tirou da aula. Oi? Alguém me tirou da aula. Não foi tu, não? Não. Eu não tava nem mexendo. Ó, a tia já falou para vocês em relação, né? Eu já falei, já toquei, sempre toco nesse mesmo ponto. Bom dia, Alice. Ó, a tia sempre toca nesse mesmo ponto, certo? Em relação a vocês estarem desligando o microfone dos colegas, estarem removendo os colegas, aqui só quem pode fazer isso sou eu. Eu sou a única pessoa que posso fazer isso, e nem posso, né? Assim, se aquela pessoa, eu posso em que sentido? Se aquela criança está me atrapalhando, está me impedindo de dar aula, aí eu tenho mesmo a obrigação de tirar aquela criança que está atrapalhando. Mas nenhum de vocês pode remover nenhum de vocês daqui, não, tá bom? Então, eu espero que esteja entendido, tá? Então, vamos lá. Nós temos aí a página 105 para corrigir, certo? Tia, Nós iremos corrigir a página 105. tinha um monte nessa aula aqui, na aula retrasada, tinha um monte de pessoa mandando emoji. Se não era emoji, era escrevendo direto. Não tava prestando Isso. muita gente. Pronto, então não irão. Eu vi há pouco tempo que alguém removeu também a Alana, certo? E isso daqui a tia já disse, eu não permito, tá bom? Então vamos lá. Página 105. Pronto, tá certo, Lívia. Quem removeu sabe, né? Aquela pessoa que removeu os colegas, que a Alana, sabe quem foi que removeu, né? Então, assim, eu só peço a vocês que não façam isso, porque só quem tem essa autoridade, essa autonomia sou eu, tá bom? Então, vamos lá. Na página 105, nós temos a atividade que a tia passou ontem, né? Que a gente vai corrigir agora, certo? Vamos lá. Leia o texto a seguir e depois responda às perguntas. Saúde auditiva. A poluição sonora é um dos fatores que contribuem para o estresse diário da sociedade. É muito comum vermos pessoas sentindo fortes dores de cabeça depois de enfrentar o trânsito nas capitais brasileiras, vizinhos ouvindo músicas com volume altíssimo, pessoas na rua falando muito alto, e etc. A partir daí, é preciso que haja uma conscientização ao utilizar o aparelho de som, casa ou carros, a buzina do carro no trânsito e falar em tom moderado e regular para que tenhamos saúde auditiva, certo? Então, de acordo com o texto, quais são as causas da poluição sonora? Tia. Barulho das buzinas no trânsito, o uso dos aparelhos de som em volumes altos e falar muito alto. Essa é a resposta da A. O barulho das buzinas no trânsito, o uso dos aparelhos de som em volumes altos e falar muito alto. Certo? B. Quem está Tia. falando? Oi. Tia, a tia pode botar a resposta da B no chat porque eu não fiz, eu não sabia. Pronto, pois eu vou colocar aqui
as respostas, tá? Tia, Oi, eu posso Oi. ler a minha resposta? Pode. Tia, eu tinha colocado diferente da resposta que a tia tinha dito. Colocou alguma coisa parecida, Clarice? Eu Eu acho que coloquei foi na fortes dores de cabeça, vizinhos ouvindo música altíssimas e pessoas falando alto. Pronto, tá certo também. Eu Tia, lembrei eu posso mesmo. ler? Vai, primeiro a Lívia, Carol, que a Lívia me pediu, tá? Ô, tia, alguém Eu ouve a Maria Clara. Vai, Lívia. É o excesso de ruído afeta a saúde física e mental da poluição. É o alto nível de decibéis provocando pelo barulho constante proveniente de atividades que perturbam o silêncio Uhum. ambiental. Pronto, ótimo. Eu tô colocando aqui no chat, tá? A resposta, certo? Da A. Posso ler a minha Vai. resposta? Causa estresse diário e fortes dores de cabeça. Pronto, muito bem. Barulho das buzinas do trânsito, uso de aparelhos de som em O estresse diário, tia. certo. Pronto, eu tô colocando aqui a resposta da A, tá? Agora, eu vou colocar a resposta da B. Pesquise em um dicionário o significado de poluição sonora. Aí eu vou colocar aqui para vocês, tá? Poluição ambiental que consiste em intensidade excessiva de ruídos desagradáveis. Tia, posso ler minha resposta dele? Tia, muito alto, tia. Coloquei. Tia, Oi. só pode ser essa resposta? Não, se você tiver feito a sua resposta, você pode deixar, tá? Aí eu coloquei porque alguém me pediu para colocar, tá bom? Pronto. Coloquei aí a B, certo? Oi. Eu quero ler. Mas foi essa a resposta da Becky. Foi minha Hã? resposta. Foi a resposta da B que eu li. Ai, foi, né? Pronto, Foi. ótimo também, tá? Vamos lá para C. Oi, Eu posso ler minha resposta da B? pode. Vai ler aí rapidinho. A poluição sonora ocorre quando um som ultrapassa o limite auditivo normal. Pronto, muito bem. A C. Comente quais devem ser nossos hábitos diários necessários à saúde auditiva. Aí é uma resposta pessoal, certo? A C e a D são respostas pessoais que vocês devem colocar de acordo com o que os hábitos diários de vocês, certo? Em relação à saúde auditiva, tá bom? Posso falar minha resposta da C, tia? Peraí. Ai, ia saindo aqui sem querer. Tia, posso ler minha resposta da C? Vai, pode ler. Minha resposta, tia. Eu não sei. Evitar fones de ouvido, limpar corretamente os ouvidos. Certo. Alguém me disse aí, tia, eu quero ler minha resposta, mas
Não está aparecendo, eu não sei quem é. Bota a foto, Levi, para aparecer, para falar contigo. É eu, tia. Aí é porque eu só ouvia lá no finalzinho. Tia, eu posso ler minha resposta? E a tia não estava vendo. Vai, Levi, pode ler. Evite usar fones de ouvido. Pronto, muito bem. Certinho. Essa daí é a da C, né? Isso, muito bem. Ei, tia. Protetores de ouvido e escutar sons baixos. Eu vi lá no chat. E a D? E vocês sofrem com a poluição sonora? Aí vocês devem colocar sim ou não, tá? Posso ler minha C? Pode. Eu botei assim, não ouvir música alta e falar baixo. Certo, muito bem. Então, as respostas de vocês, gente, estão corretas, tá? E a C era só para a D. Oi. Eu também posso ler a minha resposta. Vai, lê rapidinho. Na C eu botei não escutar música alta. Certo, muito bem. Sim, aí a D vocês deveriam colocar só apenas sim ou não, né? Se você sofre ou não com poluição sonora. Se você sofre com poluição sonora, vocês colocam sim. Se não, vocês colocam não, ok? Então vamos lá. Corrigida essa atividade, certo? Assim, deixa eu tocar só em outro ponto, tá? É porque quando tiver uma criança falando, né, você deixa aquela criança falar antes de você interromper, certo? Porque assim, fazia tempo que o Levi fazia, tia, eu posso ler minha resposta? E a tia não estava vendo, porque outra criança sempre ligava o microfone e falava antes. E eu estava ouvindo lá no final e não sabia quem era que estava falando, certo? Então, assim, quando uma criança estiver falando, vocês esperem, tá? Para poder terminar, para poder vocês falarem, tá bom? Porque tem uns que falam baixo, certo? E a tia não escuta, tá bom? Então, lá na página 106, nós temos um novo conteúdo, certo? Que são o quê? Os materiais e a reflexão da luz, que são os materiais que fazem o quê? Que refletem sobre a luz, certo? Por exemplo, o espelho. O espelho, quando a gente coloca uma luz sobre o espelho, ele reflete, certo? Esse é um dos exemplos. Tia. Oi. Ele reflete fogo, tia. Um dia eu tava com o meu celular lá na minha mãe. Aí eu vi tipo uma luzinha na parede, aí eu não sabia do que era. Aí quando eu virei meu celular pro lado, eu entendi que era o celular que estava refletindo a luz do sol para a parede. Pronto, isso mesmo, porque ele também, o celular é um que reflete, o relógio, ele reflete quando bate no sol, certo? Oi? Aí, tem uma técnica que você pega o óculos, aí coloca na frente da luz do sol, aí ele reflete a luz e vai direto para aquele capim tipo murcho e ele faz fogo. Certo. Pronto, vamos lá, continuando, certo? Então, assim, a reflexão da luz, certo? É um fenômeno que óptico, certo? Que ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio de origem, tá? Então, aqui, eu estou na página 106, tá, gente? Então, assim, os espelhos, né, eles são os principais objetos que são utilizados, né, com base nesse fenômeno, tá bom? Agora a gente vai ver nesse segundo parágrafozinho sobre os raios incidentes e os raios refletidos, certo? Quando um raio de sol, certo, ele atinge um espelho, ou seja, quando o sol ele bate em um espelho, né, a claridade do sol bate no espelho, ele faz o quê? Ele reflete, né? O raio que chega até o espelho, certo? Aquela luz solar, aquele raio que chega lá no espelho, ele é conhecido como raio incidente,
certo? Ele é conhecido como raio incidente. E o raio que reflete, que o espelho reflete, ou seja, o raio que vem para o espelho, ele é o raio incidente. E o raio que o espelho libera para a parede ou para outro local, ele é conhecido como raio refletido. Por quê? Porque quando bate no espelho, o espelho reflete aquele raio, certo? Então, o espelho, ele é feito de um material refletor. Observem aí nessas imagens que tem no livro de vocês, certo? Ele bate, né? O raio bate o sol bate no espelho, certo? Que é o conhecido como raio incidente, né? E quando no caso o espelho, ele vai ser o ponto de incidência, certo? Aí o sol bate no espelho, transformando em raio incidente, certo? E aquela, claro, que sai do espelho para a parede, certo? Ele é conhecido como raio refletido, porque ele reflete lá do espelho, certo? E quando eu fui tirar uma foto, aí eu liguei a lanterna e o espelho refletiu para mim. Pronto. Ela tinha... Exatamente. Tia, Desse posso ir no banheiro rapidinho? Do Diogo? Que é? Claro que a gente vai falar alguma coisa. Alguém desligou teu microfone, que quando tu foi falar alguma coisa aí. Não, Pronto, foi eu mesmo, foi eu foi ele mesmo. mesmo que desligou. Posso ir no banheiro rapidinho? Tá muito apertada? Pois vai lá. Aí tu fica ouvindo daí, tá? Vamos lá, continuando aqui. Vocês estão vendo essas imagens, né? Imagem 1, 2 e 3, certo? Aí é quando o raio ultrapassa, certo? Depois que ele ultrapassa, ele batendo no ponto de incidência, que é o espelho, né? Ele vai refletir para outro. Tem alguém com o microfone? Desliguem os microfones, gente, por favor. Vou ter que desligar. Vamos lá. No entanto, a luz também pode se propagar em outros meios, certo? Além do vácuo. Nós temos 3 situações, né? Podem ocorrer quando a luz se propaga atingindo o material. Olha só. Primeira situação, a luz, ela atravessa o material, que é o exemplo dessa número 1 aí, ó. A luz atravessa o material, certo? Na situação 2, a luz ela é o quê? Absorvida pelo material, ou seja, ela ultrapassa o material, absorve, certo? E na 3, ele solta o reflexo, ou seja, ele libera o reflexo, certo? Então, na 1, ele atravessa o material, na 2, a luz ela é absorvida pelo material, e na 3, ela é refletida, certo? Na página 107, nós temos aí a explicação da luz, certo? O que acontece quando a luz, né, com a luz, depende do tipo de material que ela incide. Com materiais transparentes, observem só. Os feixes de luz, eles percorrem o quê? Trajetórias, né, bem definidas. Ou seja, a luz passa por esse meio regularmente, né? Por quê? Porque ali é um material transparente. No que você coloca a lanterna em um material, eu estou citando a lanterna porque ela é um exemplo de luz, certo? Mas pode ser outros tipos. Quando você coloca a luz da lanterna em um material transparente, ele vai ultrapassar a luz para o outro lado. Por quê? Porque eles percorrem trajetórias definidas, né? A luz, ela passa por esse material, por esse meio, né? E assim a gente pode ver os objetos por trás dele, certo? O único meio considerado perfeitamente transparente é o vácuo, certo? No entanto, existem alguns outros meios, né, como água pura e o vidro, né, que podem ser considerados transparentes, ou seja, a água e o vidro, certo?
Nós temos os materiais translúcidos, que eles fazem o quê? Os feixes da luz, eles descrevem, né, trajetórias irregulares com uma intensa difusão, ou seja, a luz, ela se espalha sobre o meio no qual está se propagando. Pronto. O vidro, ele passa a luz para o outro lado. Já o material translúcidos, né, que é o exemplo de papel vegetal, um vidro fosco, né, e alguns vidros que são utilizados no box do banheiro. Ele passa, mas a luz se espalha, certo? No ambiente. Ô tia, aqui tá sol e pegou no meu calção. Aí ficou toda azul, porque pegou no meu calção e ficou azul na parede, assim. Pronto, aí ali ele refletiu a cor do calção na parede, certo? Então, por isso, não podemos enxergar com nitidez através deles, porque são materiais foscos, certo? Os materiais opacos, os feixes de luz, eles não se propagam, certo? Por isso, não é possível ver através deles. Há os que refletem a luz, como o quê? Os metais, e os que absorvem a luz, como a madeira. Essa luz, ela parcialmente absorvida, é transformada em energia, como a energia térmica. Existem inúmeros meios opacos. Ele deu o exemplo aí da madeira. Por quê? Porque a madeira, por mais forte que seja a luz, ela não deixa transpassar a luz para o outro lado. Ou seja, ela dentro, quando você coloca aqui um pedaço de madeira e uma lanterna, uma luz, certo? Que você coloca ela acesa, ela não passa a luz para o outro lado. Ela faz o quê? Ela absolve a luz que está sendo propagada, certo? Por isso, a madeira e os metais, eles não se propagam, ou seja, não passam luz para o outro lado, certo? Por quê, tia? Porque eles são materiais que são de digamos que sejam grossos, né? Que não são provenientes da luz, certo? Pronto. Aí ele deu três exemplos, né? Os materiais transparentes, que são aqueles vidros transparentes, né? Os materiais translúcidos, que são o quê? Os vidros foscos, né? Ou um papel vegetal, ou um box de banheiro, certo? Oi. Tem um monte de gente brincando no chat igual na outra aula. Pois é, e a tia já falou sobre isso, né? Pronto. E deu também os E ainda materiais continua. certo? Os materiais opacos, que é o quê? O metal, né? E a madeira, que são aqueles que não deixam transpassar a luz, porque eles absorvem aquela luminosidade, certo? Aqui embaixo, ele deu o exemplo da sombra, certo? Os materiais transparentes, né, que é o vidro, ele bota a sombra aqui depois que passa a luz. Os materiais translúcidos, eles fazem a sombra como se fosse em forma de quadrado, certo? E os materiais opacos, né, eles fazem a sombra, mas não ultrapassam a luz, certo? Então, a sombra, ela é uma região escura, resultado de quando o material opaco, né, no caso a madeira, é colocado no caminho da luz, ou seja, então ele tem, né, um resultado lá de sombra escura quando a madeira ou metal está lá, que é aquele que apenas absorve, não ultrapassa. Já os materiais transparentes quase nunca produzem sombras. Por quê? Porque a luz vai ultrapassar para eles, entendeu? Então eles podem, depois eles deixam a luz passar. Já os translúcidos, eles produzem sombras, mas umas sombras bem suaves, certo? Aquelas que você vê bem nitidamente. Os opacos, por sua vez, eles produzem sombras mais fortes, pois eles não deixam a luz passar. Por que que os materiais opacos, que é a madeira e o metal, eles deixam a luz passar? Porque eles são materiais propagados que a luz não passa, certo? São materiais opacos, ok? Então, essa é a parte, né, dos refletores da luz, certo? E assim,
vocês irão fazer apenas a página 108, tá? Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, certo? Na 1, ele diz assim, ó, explique o que é a reflexão da luz. Todas essas questões aqui, as respostas tem no texto, tá bom? Para vocês explicarem, né, o que é a reflexão da luz. Na 2, ele diz assim, ó, o que pode acontecer quando a luz se propaga atingindo o material, certo? Então, que vocês vão explicar o que é que pode acontecer, né, quando essa luz se propaga atingindo o material. Na 3, os materiais opacos se dividem em 2 tipos. Quais são eles? Aí vocês vão colocar. Aqui na parte dos materiais opacos ele diz, tá? 4, vocês irão relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira, certo? Materiais transparentes, translúcidos e opacos. Vocês vão olhar o significado deles e relacionar uma coluna com a outra. E na 5, vocês irão explicar o que é sombra, que foi o que a tia acabou de falar, e aqui na página 107 vem dizendo bem direitinho, certo? Então, para não haver dúvidas, eu colocarei lá, né, as páginas das atividades, até porque nem todo mundo está assistindo às aulas, certo? E mais uma vez, tocando nesse mesmo assunto, quando eu estiver corrigindo ou explicando, por favor, não fiquem com conversas paralelas no chat, gente. O chat é apenas para tirar dúvidas e não para vocês ficarem com conversas paralelas. É o que eu estou observando aí. A Malu falou, mas eu já tinha observado há muito tempo. Eu só não iria parar a explicação para tocar nesse mesmo ponto que eu já falei há muito tempo. Então, vocês ficam com conversas paralelas no chat, querendo ou não, vocês me atrapalham e vocês atrapalham os colegas que estão querendo assistir, certo? Então, eu vou pedir encarecidamente a quem fica brincando com conversas paralelas no chat que, por favor, na próxima aula, eu não quero mais ver isso, tá bom? E não adianta ficar todo o tempo, tia, tu vai ficar até que horas? Eu acho que vocês já até prestaram atenção que eu nem respondo. Tia, tu vai ficar até que horas? Vocês sabem, gente, do horário das aulas, certo? De 7h30 a 8 horas, de 8 horas a 8h30. Vocês têm um intervalo de 20 minutos. Quando é 8h50, vocês voltam até 9h20, de 9h20 até 9h50. Então, não precisa ficar, tia, tu vai até que horas? Tia, a aula vai até que horas? Não precisa ficar falando todo o tempo a mesma coisa se vocês já sabem do horário. Certo? Eu acho que vocês já até prestaram atenção, que algumas pessoas me perguntam no chat e eu não respondo o horário, porque vocês já sabem, certo? Então, não precisa. E outra coisa, em relação a essas conversas, certo? Porque vocês sabem que se ficar atrapalhando, a tia vai ter que conversar com o papai ou com a mamãe, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Então, né, e nós encerramos aqui a nossa aula. Vou colocar a página da atividade agora lá no Google Classroom, tá? E... Oi. Tchau, tia. Então, vamos lá. Oi. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tia. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau.